Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Só para você ter certeza que política tem a ver com tudo o que vivemos na nossa cidade e no nosso dia a dia, eu quero perguntar: você tem medo de dentista? Isso mesmo, medo de dentista? Bom, se tem, a gente vai dar uma informação importante para você lembrar da próxima vez que estiver naquela cadeira. A vivência do profissional é capaz até de estabelecer uma política pública, viu? Foi um dentista que aqui na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, aprovou um dos projetos mais importantes para a saúde bucal dos paulistas, o que obriga a utilização do flúor na água distribuída em todo o estado. A medida reduz a prevalência da cárie em cerca de 60%. Emil Razucchi também foi presidente do CROSP, o Conselho Regional de Odontologia do Estado. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. A honra é toda minha, Viviane. Aliás, eu tenho um apreço muito grande pelo Poder Legislativo, porque ele representa o povo. São os deputados que estão em contato no dia a dia com a população e sentem as vicissitudes e as necessidades da população do Estado. Bom, eu falei na abertura, fiz essa brincadeira com medo de dentista, porque eu sou filha de dentista, eu sei que muita gente tinha medo de encontrar com a minha mãe, já ficava desesperado, assim. Mas vocês têm uma visão de Estado e de política pública muito interessante. É, porque o cirurgião dentista, ele recebe durante várias vezes toda a gama de clientes. Então, ele ausculta a opinião desses elementos. Então, ele está em contato direto. E, na verdade, é uma profissão fascinante. Eu tenho poucos anos de formado, mas eu ainda continuo na profissão. Só 57? Só. É, só 57. Poucos anos de formado. É. E problema de idade é estado de espírito. Eu brinco muito que eu tenho 78, aparentando 68, com disposição de 38. Adoro, é isso aí. E, na verdade, realmente Deus me deu saúde, me deu disposição e me deu ainda entusiasmo para lutar pelas coisas que eu acho que devem ser feitas para aumentar a qualidade de vida da população. E aí a gente começou a falar de política. Na verdade, isso é importante. Eu me sinto bem, porque antes de ter condições da fluoretação das águas, em 72 eu implantei os bochechos fluorados no serviço público no Brasil, certo? Havia várias experiências, etc., e chegamos até quase 2 milhões de crianças beneficiadas disso de 72 até 78. E depois nós apresentamos na Assembleia aqui o projeto da fluoretação das águas, que é o método mais humano, mais social, porque ele atinge a todas as crianças, sem distinção de ordem social, econômica, educacional. E de um jeito muito fácil. Fácil, sem esforço dos pais, das mães. E naturalmente, porque quem bebe água é natural e recebe esse benefício. E até recentemente, tem um deputado federal que apresentou proibindo o problema da fluoretação das águas. Quando até a década de 80, nós tínhamos 6,7 dentes cariados de 7 a 8 anos. Uma criança de 6 a 7 tinha um índice de 6,7 de dente cariado. Do CPO. Muita coisa. Era muita coisa. E hoje é de menos de 1%. É de 0,90. Quer dizer, dá menos de um dente cariado. Por quê? A fluoretação das águas. E o uso também de pasta com flúor. Mas o essencial é a questão da fluoretação das águas. É na formação do esmalte. Então, ele torna mais resistentes à ação dos ácidos bucais, que é a primeira fase da cárie dentária, que é uma afecção químico-bacteriana. Então, naturalmente, você está fortalecendo o esmalte.
e com isso impedindo a formação da cárie. Agora, doutor Emil, tem também a questão da perda de dentes, né, para os idosos. E na verdade isso nós conseguimos a questão de fazer um programa de Sorria São Paulo. O governador, há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, ele instituiu o Sorria São Paulo para beneficiar aqueles municípios com poucos recursos. O governador Geraldo Alckmin. Não, Geraldo Alckmin. Quer dizer, e ele está expandindo. Hoje são 350 municípios que recebem o auxílio do Estado para dar a assistência odontológica. Porque sabe que a assistência odontológica ela é dispendiosa, porque tem o equipamento, o material de consumo caro, certo? E o desenvolvimento do trabalho exige realmente recursos. E ele compreendeu e estabeleceu o Sorria São Paulo. Agora, doutor, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi esse envolvimento do senhor com a questão da política, porque o senhor foi um estudante de odonto, cursou a universidade, mas assim, eu imagino que a preocupação de muito estudante deve ser como é que eu vou montar meu consultório, como é que eu vou começar ali a ter paciente. Na como realidade, eu comecei na política universitária. Eu fui orador do Centro Acadêmico Sampaio Vidal de Araraquara, depois me elegi presidente do Centro Acadêmico, depois fui eleito vice-presidente da UEE, no congresso da UNE em Nova Friburgo, em 1957, eu fui eleito o primeiro vice-líder da bancada paulista, então, que comandava a bancada em plenário. Então, eu tenho essa vivência desta época de política. Então era um olho ali no paciente e um no que estava acontecendo no resto do país. Do país. E nós lutamos pela consolidação da Petrobras, que infelizmente está nesse escândalo aí, que é uma barbaridade, porque isso é um lesa-pátria muito grande, dos minerais atômicos naquela ocasião, da autonomia universitária. Então nós temos um passado de luta de UEE, de UNE, e com isso nos credenciam realmente a uma visão ampla e restrita da situação no país. E, na verdade, eu tive esse ímpeto, porque meu pai gostava muito, ele era libanês, mas ele adorava o Brasil e lia muito. Então ele dizia que era pena, que era um país fabuloso e que, por falta, às vezes, de boa gestão, tinha problema de defasagens sociais. E o que realmente até hoje a gente... Isso que eu ia falar aqui, comentário atual. Atual, porque na verdade a gente vê um país de riquezas extraordinárias e nós vemos desigualdades sociais. Tão brutais. Brutais. Agora, é o problema da educação e o problema de saúde. Porque o binômio saúde e educação é fundamental. Então diz que não tem saúde porque não tem educação, não tem educação porque não tem saúde. Então, na verdade, esta foi a minha luta aqui na Assembleia Legislativa. Por isso que eu lutei pela fluoretação das águas, por isso que eu lutei para a criação, inclusive, de amplitude do atendimento da saúde, certo? Eu fiz aqui, eu tinha sido diretor do Serviço Dentário Escolar de 72 a 74. Como diretor do Serviço Dentário Escolar, eu vi absurdos. Quer dizer, que tipo de absurdo? A merenda escolar que tinha o problema de alimentos cariogênicos. Tinha muito açúcar, pão de mel, essas coisas. Então, eu propus aqui uma indicação para a criação de um departamento multiprofissional que abrangesse a odontologia, a medicina, a educação em saúde, a nutrição, a fonoaudiologia. Então, realmente, nós conseguimos, com o Paulo Egídio Martins, a criação do Departamento de Assistência Escolar.
Mas como é que foi a chegada até aqui? O senhor tinha um consultório? Tinha consultório. Quem é que falou? Vamos colocar esse dentista lá no parlamento? Aliás, o negócio é o seguinte, em 66 saiu o candidato a deputado federal, um colega nosso, o Baldassi, e queriam escolher um candidato que saísse estadual. Em qual partido? MDB. MDB. Em 66. E, na verdade, o problema é o seguinte, se brincava muito que era o movimento dos dentistas do Brasil. Então eram os candidatos com um sorriso mais bonito que tinha. E, na verdade, aí me escolheram, mas eu saí candidato em agosto e a eleição era 3 de outubro. Muito pertinho. Pertinho. Mesmo assim, eu tive uma votação na minha cidade, por isso que quando você perguntou... vamos falar da cidade. Pederneiras, no interior de São Paulo. Pederneiras City, perto de Jaú City. E, na realidade, naquela ocasião, dos votos válidos, eu tive 60% lá. Foi uma votação expressiva, muito expressiva, a juventude assimilou e tal, mas fiquei como suplente. Aí eu só fui candidato em 74, em 70 eu não fui candidato. E naquela ocasião o prefeito Faria Lima saiu do MDB e foi para a Arena. E houve uma reunião, etc. Nós éramos, pelo meu feitio político, de política universitária, e depois, então, houve um consenso naquela ocasião, porque havia a possibilidade dele ser candidato a presidente da República, por vias indiretas. Mas ele precisava estar porque ele era general de 4 estrelas, ele era brigadeiro, e precisava estar no partido. E, com isso, nós fomos induzidos. E depois não conseguimos sair da Arena. Certo? Porque o senhor fez também a troca? Eu fiz. Mas como é que foi fazer essa troca, assim, não um foi líder muito, estudantil? Não foi muito fácil. Um homem com visão de política pública aí? Não foi muito fácil na ocasião. Imagino. Mas é que nós tínhamos feito naquela ocasião um trabalho que era que a maioria iria seguir a maioria. Então, uma questão partidária mesmo, assim, de acordo. De acordo. E ele realmente foi um dos melhores prefeitos que São Paulo teve, o brigadeiro Faria Lima. Foi um prefeito extraordinário, fez as marginais, tinha uma visão mais ampla e era um trabalhador e um prefeito magnífico. Basta dizer que é considerado, ele e o Prestes Maia, como os melhores prefeitos que São Paulo já teve. Mas quando o senhor chegou aqui, então, no mandato de 75 a 79, o senhor veio pela Arena, então? E o senhor não escutou de alguém, assim, não aqui, ou de repente, mas ele virou a casaca, que negócio é esse, de sair da oposição para a situação? O problema é o seguinte, na verdade, você fica numa situação delicada, mas o que vale no homem público é o seu discernimento, a sua responsabilidade e, acima, o seu civismo e o seu idealismo. Então, eu sempre lutei e tenho um passado de luta magnífico. Na classe, eu fui 10 vezes reeleito presidente do Conselho Regional da a gente vai chegar lá ainda para contar essa história. E, na verdade, para você ter uma ideia, também eu lhe mostrei, e a última vez que eu fui candidato, eu tive votação em todos os municípios do estado de São Paulo e em todos os colégios eleitorais da capital. Eu estou perguntando porque, assim, eu imagino que na época, hoje deve ser como sair do PSDB para o PT ou do PT para o PSDB, é uma mudança ideológica mesmo. Não, o problema é o seguinte, naquela ocasião você estava praticamente circunscrito a um lado de outro. Só tinham os dois lados. Dois lados. Mas, na verdade, eu mantive a minha dignidade como homem público e, acima de tudo, com o meu idealismo. O senhor nunca se arrependeu de ter trocado o MDB pela Arena? O problema é o seguinte, eu acho que você se arrepende daquilo que você não faz. Daquilo que você faz,
você tomou uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Homem público, é por isso que eu nunca fiquei em cima do muro. Não gosto de ficar em cima do muro, porque na realidade você tem que tomar decisões, porque você tem uma responsabilidade a cumprir. E não olhar mais para trás. Certo. Então, e na eleição, na última eleição de 82, você tinha de votar de governador até vereador, que era prefeito, vereador, deputado, etc., de um partido só. Mesmo assim, eu tive votação em todos os municípios do estado e em todos os colégios eleitorais da capital. Então, é realmente uma situação interessante, porque eu tenho o respeito e o apreço dos meus colegas. Vamos falar um pouquinho mais no próximo bloco, deputado, da chegada do senhor aqui, pois do dentista na Assembleia Legislativa? Tá ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já. Memórias do Poder Legislativo de hoje entrevista o ex-deputado estadual e presidente do CROSP, o Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Emil Razucchi. Eu só queria lembrar do que a gente falou rapidinho no bloco anterior, deputado, daquela votação que o senhor teve em todos os municípios, né, do estado. Eu achei muito bacana o senhor lembrar disso até hoje. Eu queria saber o que o senhor atribui essa votação, assim, basicamente. É por causa da minha luta em favor da classe odontológica. Começou na faculdade, certo? Continuou, depois de formado, como presidente da Associação Paulista de Odontopediatria, diretor da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, presidente da Associação Brasileira de Odontopediatria. Chegamos até presidente da Associação Latino-Americana de Odontopediatria, e isso nos credenciou e tivemos aquilo que é fundamental, a credibilidade dos colegas. A coerência. É um voto de confiança. De confiança, mesmo. É um voto de confiança. Aliás, eu tenho de agradecer aos cirurgiões dentistas, porque eles me presenteiam com essa consideração. Tá certo, eu fiz merecedora. E na vida você tem de ter a credibilidade dos seus elementos, dos seus semelhantes. Eu sempre visei o bem-estar e a valorização do profissional cirurgião dentista. Então, viemos aqui para a Assembleia. Na verdade, depois de 2 anos de diretor do Serviço Dentário Escolar, que eu trabalhei com a ministra Esther de Figueiredo Ferraz, uma pessoa extraordinária, e, por sinal, filha de cirurgião dentista. Isso é importante, sei como sei como é. Então, na verdade, cheguei aqui, eu tive um pouco de decepção, porque a recepção, não a recepção, o Poder Legislativo, naquela ocasião, qualquer projeto que causasse despesa, ele era inconstitucional naquela ocasião. A Constituição de 88 que mudou isso, de 5 de outubro de 88. Mas era um absurdo. Você apresentava um projeto e não poderia ter despesa. O senhor lembra de um, por exemplo, que não foi sancionado, foi vetado, de repente, pelo governador, e aí o senhor ficou, assim, chateado? Na verdade, é o seguinte, você tem uma série de coisas, inclusive da floretação, nós apresentamos o projeto
Depois, nós chegamos tivemos reunião com o governador, com o Francisco de Barros, que era o secretário, que ele dizia que não podia, etc. e tal. Da saúde? Não. Do saneamento. E nós conseguimos transformar o projeto Ipsilitri, transformar em decreto até hoje em vigor da floretação. Que surgiu... Então foi melhor decreto do que projeto de lei? Não, porque eles achavam que era inconstitucional. Ah, também teve essa questão. Então. Porque era problema da despesa. De gerar o custo de então, colocar o flúor na água do estado aí, inteiro. secretário, o problema é o seguinte, se colocar põe o cloro no tratamento da água, certo? O problema de bactérias, etc. Então, o senhor tem um gasto. E por que não pode pôr flúor? Como é que é a operação de colocar esse flúor? flúor? É o ácido fluorsilícico que se usa hoje, que é um resíduo da indústria petroquímica, de adubos. É jogado no rio, certo? E o ácido fluorsilícico dá essa grande vantagem. Na odontogênese, na formação do dente, ele se agrega e forma uma camada de fluorapatita de cálcio, certo? Que dá resistência, como eu já disse, ao dente. Mas eu digo assim, a operação de colocar ele na água era... as pessoas encaravam na época como maluquice, assim, como uma operação simples, ou só pensavam no custo? Quando o senhor falou dessa ideia, assim? Nessa custo, e também tinha, na ocasião, tinha um grande comunicador, que era o Trabuco, tinha um amigo que era americano, que era contra o flúor na água. Ixi. E, na realidade, isso usa-se nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os países escandinavos, etc. E a Organização Mundial de Saúde está aí, e os estudos que foram feitos, nenhuma substância foi tão estudada como o flúor. Como o flúor. Então não há o que se questionar. Não questionar. Quer dizer, é uma de segurança total. É o método mais seguro que se tem, certo? E de mais fácil controle, porque você vê todo dia a porcentagem de flúor que tem na água. Então, é altamente eficaz e eficiente. As duas coisas. Eficaz porque é mais barato, eficiente porque dá o resultado. Então, era uma luta que na década de 30, já nos Estados Unidos, se faziam pesquisas, certo? E a primeira cidade aqui no Brasil foi em 53, foi em Baixo Guandu, no Espírito Santo. E depois, realmente, a luta veio Araraquara, veio Marília, veio Campinas. Já tinham umas iniciativas aqui no estado. E no resto do país também. Também. Certo? Poucas, mas hoje o governador Geraldo Alckmin está colocando em todos os municípios do estado de São Paulo, porque da Sabesp é obrigado pela legislação. São 396 municípios. Grande parte dos municípios tem também serviços autônomos. Autarquias. É o caso de Ribeirão Preto. Autarquias. Que tem o DAERP. DAERP. E as cidades pequenas que não têm sistema. Então, essas cidades pequenas, o governador Geraldo Alckmin estabeleceu, através de um convênio com o Conselho, quando nós éramos presidente, certo, de fazer a floretação das águas de todas as cidades. O governador tem sido e foi uma pessoa de uma visão. Também na área médica, né? Ele é profissional de saúde. Está muito ligado. Ligado. E ele realmente foi de um espírito extraordinário. Na verdade, essa questão da floretação foi fundamental, certo? E o que eu lutei aqui e consegui em dois projetos, em duas vezes, era o profissional de odontologia que não era valorizado. Porque é o seguinte, eu fui bolsista do governo francês em 63, certo?
Fiquei 8 meses na faculdade, entre a Faculdade de Medicina de Paris e a Faculdade de Medicina de Bordeaux. E lá ele faz 7 anos de medicina e 2 anos de estomatologia. E tem também o cirurgião dentista, mas o trabalho que eu fui, o estudo que eu fui fazer, era na Faculdade de Medicina. Então eu fiquei como bolsista do governo francês. Então, na realidade, o cirurgião dentista, ele trabalha num campo extraordinário. A primeira fase da digestão se realiza na cavidade bucal. E grande parte dos alimentos, a hidrólise dos alimentos, a decomposição dos alimentos, iniciam na cavidade bucal. É o caso do amido, que tem no arroz, no feijão. Então, na verdade, ele transforma o amido em destrose e maltose, certo? Que são calorias, pela ação da pitialina, que é uma enzima que tem na saliva. Né? Então, essa hidrólise se realiza na cavidade bucal. A primeira fase da digestão se realiza na cavidade bucal. Por isso que é tão importante. Isso. Aliás, há 2 anos atrás, um médico chinês japonês de 104 anos disse que ele fez ginástica, etc. E tal. Ele disse, olha, para manter a saúde era comer pouco e mastigar bastante. Certo? Porque na realidade também. Porque o brasileiro não mastiga. É um desespero, né? Desespero. E a hidrólise, o bolo alimentar, que vai dar uma boa digestão e um bom aproveitamento dos sais minerais, das vitaminas, das proteínas e das calorias, é um bolo alimentar bem elaborado. Mas quando o senhor diz que na época que o senhor estava aqui como parlamentar faltava uma valorização profissional, era um reconhecimento salarial, por exemplo, de falta de remuneração, para a importância que esse trabalho tem? Inclusive nós conseguimos, junto ao governador, porque na verdade até o negócio é o seguinte, conseguimos com a lei complementar 180, a última lei nós conseguimos. Por quê? Naquela ocasião, para se formar um cirurgião dentista, precisava 4.920 horas. Um engenheiro era 4.300 horas. Um arquiteto, 4.020, certo? Para você ter uma ideia, o advogado era 2.600 horas. Isso na universidade? Na Universidade de São Paulo. Certo? E naquela ocasião, na medicina tinha 52 candidatos para uma vaga, na odontologia tinha 47. Na engenharia, 29, na arquitetura, 21. Então apresentamos esse trabalho e, na realidade, conseguimos um enquadramento do cirurgião dentista, certo? Na primeira faixa, então na isonomia com as outras profissões de engenheiro, médico, etc. Então, porque, na verdade, depois do soldado em guerra, depois do bombeiro, certo? E do cirurgião, a profissão mais desgastante é o do cirurgião dentista. Porque o trabalho no campo de trabalho é pequeno, certo? Dificultado com a língua, com a saliva, com a contaminação, com o risco da contaminação também. A parte emocional do paciente, etc. Hoje, na realidade, as crianças, quando você deu a abertura, hoje a criança vai alegre no consultório, porque quase que ela não tem a cárie que tinha-se antigamente. É verdade. O meu filho tem 7 anos e nunca teve nenhuma, mas ele é neto de dentista, né? Minha mãe fica ali, ó, olhando. Além disso, ele toma água fluoretada. Verdade. Isso é um benefício. Não? Quer dizer... Tem a questão da profissão também ser uma das mais confiáveis. Sim. Que existe. Foi o trabalho feito pelas Seleções. A revista Seleções, há 3 anos atrás, depois do bombeiro, era o do cirurgião dentista. E a gente fica, por quê? A gente torna-se praticamente
um interlocutor com o cliente. Mas o senhor estava falando da criança não ter medo, quem tem medo é adulto. Tem muito marmanjo que tem medo de dentista ainda. E a criança não conhece, ela vai na curiosidade também. Exato. Mas, deputado, voltando um pouquinho no que o senhor falou da decepção de repente, não conseguir concretizar em termos de projeto de lei o que o senhor idealizava como política pública, apesar das vitórias todas que a gente tem falado até agora, o senhor usou a palavra decepção. Ficou mesmo decepcionado com a impossibilidade ou com a convivência, não, mas na negociação? Verdade, aqui tinha ótimos colegas. Me conta. Ótimos colegas. Eu fiz um discurso em que eu conclamava na ocasião que era o momento da afirmação do poder político. Poder político, porque para ver o desprendimento dos deputados, no sentido de mostrar à sociedade que ele está realmente interessado no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas, etc. Ele é um representante. É um representante. E muitos acompanhavam, mas uma boa parcela também não era elementos, visava mais o interesse pessoal. Né? Quer dizer, é uma coisa que realmente eu ressalto e elogio os bons deputados, que tem bons deputados aí, mas naquela ocasião teve-se alguns que realmente não representavam condignamente. E em segundo lugar, a legislação em vigor na ocasião, que é o principal da minha decepção, é que cerceava, como eu disse, a Constituição só de 88 que corrigiu isso. Você não tinha poder nenhum. A impossibilidade de fazer mais. Fazer mais. Essa impossibilidade realmente foi a parte decepcionante que eu tive do poder. Mais frustração do que decepção. Decepção. Uma frustração muito grande, por isso que eu não quis mais ser candidato. Certo? E aí começa um novo capítulo, né, nessa história, que é o capítulo do CROSP. Do CROSP. Vamos contar no próximo bloco? Vamos. Desculpa te interromper um pouquinho. Aliás, é uma luta que começa desde 1959, né? Vamos ter que voltar bastante no próximo bloco. Acompanhe com a gente, não sai daí, daqui a pouco tem mais memórias. Até já. Obrigada por continuar com a gente. O Memórias hoje entrevista o ex-deputado estadual e ex-presidente do CROSP, o Conselho de Odontologia do Estado de São Paulo, Emil Razucchi. Essa questão de um conselho representativo, que também tem muito a ver com ser deputado, né, que é o representante ali do povo, o conselho é o representante de uma classe, de uma categoria. É uma luta muito antiga também, da década de 50. Exato. Na realidade, eu me formei em 57, e em 57 foi que a medicina conseguiu a criação do seu conselho. Do CRM. CRM. Foi em 30 de setembro de 57. E nós éramos presidente do centro e lutávamos, porque o conselho é um órgão que visa manter a ética e também o bom desempenho profissional. E o que nós queremos é isso, quer dizer, separar o joio do trigo, certo? E, na realidade, eu acompanhei naquela ocasião como presidente do centro em Araraquara. Aí vim para São Paulo, fiquei como diretor de comunicação da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e fui designado, até tenho uma ata da reunião de 19 de outubro de 59,
que foi aprovado o envio ao Rio do Dr. Emil Razuc, presente à reunião, para, junto ao deputado Ranieri Mazzilli, tratar da criação do Conselho Federal de Odontologia. Até então não existia... Não existia. E depois, a reunião do dia 26 de outubro, em que nós falávamos de que tínhamos estado com o deputado Ranieri Mazzilli, isso no Rio de Janeiro, não existia Brasília, porque Brasília foi inaugurado em 60, e que ele se prontificou a nos auxiliar nesse sentido. E nós entregamos um anteprojeto da criação do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Odontologia. Isso está aqui a ata que traduz a realidade e os fatos. E, na verdade, só foi aprovado em abril de 64. O Juscelino enviou a mensagem em 60. Nós tivemos um colega, que foi o ministro Pedro Paulo Pinido, ele foi ministro da Educação, e depois, quando houve o problema com Mário Pinotti, que era o ministro da Saúde, ele acumulou o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. E nessa ocasião, em setembro, em agosto, ele mandou ao presidente, e o presidente mandou em setembro para a Câmara Federal o projeto da criação dos conselhos. Foi uma luta intensa de toda a classe, mas felizmente, eu fiz parte desse grupo de idealistas que lutou na ocasião, certo? Foram inúmeros colegas que lutaram, mas devido a acompanhar a luta que a medicina teve naquela ocasião, nós sentimos que era a maneira certa, porque é o guardião da ética, os conselhos, e também o bom desempenho profissional. E é onde o paciente pode procurar uma ajuda quando precisa fazer certo. Uma denúncia. Exato. Ou para ter um apoio ali. Um apoio, isso é fundamental. Porque o saber quem é quem interessa muito para o paciente. Né? Um assunto eu apresentei aqui, e eu tenho os documentos aqui, a questão da defesa do consumidor. Em 22 de março de 76, eu apresentei para a criação de um órgão de defesa do consumidor. Porque hoje o melhor órgão de defesa do consumidor é o francês. E eu tinha estado na França e acompanhei. Então, eu apresentei não só a criação no Estado, mas na União de um órgão de defesa do consumidor. Eu tenho os documentos aí, a indicação e a moção para a criação, e inclusive de uma comissão de defesa do consumidor na Assembleia Legislativa. Isso em 1976, quando a Lei de Defesa do Consumidor é de 1991. Então, 15 anos antes, nós lutávamos por isso aqui nessa casa. E uma das coisas que me decepcionou é que eu apresentei de criar um seminário de defesa do consumidor na casa, e naquela ocasião o MDB foi contra e não aprovou. Aí eu consegui, com o presidente da ocasião, que era o Leonel Júlio, fazer o seminário com o apoio da presidência. E foi feito o primeiro seminário de defesa do consumidor da Assembleia Legislativa em junho de 76. Totalmente de vanguarda, discutir direito de consumidor na década de 70. Então, realmente, porque eu tinha vivido. E hoje você vai na França, você vai numa banca de jornal, você compra 60 milhões de consumidores, que é uma revista em que analisa as qualidades dos produtos. Tem um ranking. Que é realmente, essa questão de defesa do consumidor foi uma bandeira que eu sempre lutei. E deve haver, porque realmente o consumidor é menosprezado nesse país. É o lado mais fraco. É o mais fraco. Então, até hoje. E o PROCON foi uma consequência também disso, da luta, mas lá no Instituto, na França, ele tem independência.
Independência do governo. Do governo. Ele usa os órgãos do governo para pesquisas, análise de produtos, etc., mas ele tem a plena liberdade de autonomia. Então, é o representante dos jornalistas, é o representante das donas de casa, dos trabalhadores, dos empresários, etc. E esse colégio é que decide quais são as lutas do Instituto de Defesa do Consumidor, certo? Bacana. E eu apresentei isso. E naquela ocasião eu disse, não, porque foi apresentado por um deputado da Arena como se a ideia fosse deste ou daquele. Então, uma das frustrações que eu disse foi esta. Então, essas coisas é que não, você tem que ter um espírito aberto. Uma cabeça aberta. E que às vezes não tem. Não. Mas, na verdade, o Conselho foi uma luta muito grande. Foi aprovado e sancionado quando era presidente, do dia 4 de abril a dia 15 de abril de 64, ficou como presidente o Ranieri Mazzilli. E, circunstancialmente, ele que sancionou a lei. Então, disse, não, porque essa lei foi da Revolução, quando não, na realidade, ela foi enviada em 60. Então, na verdade, ela foi sancionada em 1960, por coincidência, em 64. Daquele que eu tinha levado em 59 o anteprojeto e ele disse que iria apoiar. Porque ele disse, não, isso é um órgão moralizador e de defesa da população. Então, circunstancialmente, ele que dia 14 de abril de 64, ele que sancionou essa lei. Bom, hoje o CROSP é uma instituição fortalecida. Muito, muito. Que tem uma atuação importante, inclusive, no parlamento. Sim. E o senhor passou 20 anos à frente na presidência. E eu fui de 88 até 1996, 8 anos. Depois eu voltei em 2001 até 2013. E em todas as eleições, nós tivemos a maioria absoluta. Eu tive 2 eleições com 91% da votação e isso foi usado quando o TRE ainda emprestava as urnas eletrônicas. Hoje eles não estão emprestando mais. Mas eu tenho uma honra de realmente... E eu não quis continuar porque eu já achava que deveria ceder para outros, certo? Apesar que a gente sempre tem um espírito novo a achar que deve se fazer mais. E eu tenho, no dia a dia, quem tem idealismo, que tem luta, eu digo que os anos enrugam o rosto, mas se perder o ideal, se enruga a alma, certo? Com certeza. Você tem de manter o idealismo e o civismo, porque a gente luta e tem esperança de dias melhores para esse país. Então, quando pela primeira vez nós vimos que o Joaquim Barbosa conseguiu levar à frente a questão do mensalão, certo? Esse moço Moro, lá no Paraná, está fazendo um trabalho espetacular, certo? Isso é importante, porque quem deve tem de pagar, porque o que se fez não podia se fazer. 10 milhões de reais é muito dinheiro. Eu sou Emil, não cheguei em milhão. E desse pessoal que a gente tem que ter medo, né? Não do dentista, né? Exato. Eu queria saber como é que estar do outro lado, porque quando se comanda uma instituição como o CROSP, incentivadora também e formuladora de política pública, para que essa política pública seja colocada em prática, é preciso sensibilizar o agente público, o gestor. Como é que se faz isso estando do lado de fora? Na verdade, é o seguinte, como no Conselho nós tivemos a questão da floretação das águas, nós fazemos um programa e concurso à saúde bucal, que eu fiz convênio com a Unesco.
nós fizemos durante 10 anos seguidos. Foi considerado pela Unesco o maior programa pedagógico de saúde bucal do mundo, certo? Nós tivemos na Unesco, apresentamos o nosso programa e temos o convênio da Unesco, que é nas escolas do estado e nas escolas aqui do município. Nós fizemos durante 10 anos isso. Quer dizer, é um trabalho magnífico, porque você tem de orientar. Se a criança aprender que ele tem de mastigar, então ele vai, através do professor, isso é fundamental. Que ele tem de fazer a higienização para impedir a forma... Como é que escova o dente direitinho? Todos esses aspectos são fundamentais. Os maus hábitos, certo? Para evitar a maloclusão dentária. São todos esses preceitos que devem ser cumpridos e orientados para nós termos a questão praticamente de economia pública. Lá na frente. Lá na frente, economia pública. E de melhor qualidade de vida, porque não há material melhor que o próprio esmalte do dente. Então, o que nós sentimos é isso. Nós fizemos isso. Nós fizemos um programa sobre câncer bucal. Deixa eu mostrar aqui. Programa de prevenção de câncer bucal, certo? Para se ter uma ideia, nós distribuímos 18 milhões desse folder, que ele pode fazer o autoexame. O autoexame. Porque hoje, para você ter uma ideia, no adulto, no homem, é a 5ª incidência de câncer e na mulher é a 9ª, certo? Então, e traz uma mutilação terrível o câncer de boca, certo? E então, se realmente um câncer de língua diagnosticado precocemente, não há a propagação. Então, nós temos realmente um passado de luta muito grande na classe. Pois é, vou até mostrar. Isso aqui são só as homenagens desse ano. Que a gente está acabando, só tem mais um minutinho de programa. Deixa eu ver se está tudo aqui na ordem certinha. Para a gente mostrar. Se eu não virei nenhum de ponta cabeça sem querer aqui. Esse é o principal. São todas as homenagens recebidas pelo senhor só em 2014. Exato. Eu recebi do mérito odontológico do Conselho Federal de Odontologia. O ano passado eu recebi do Conselho Regional de Odontologia, o outro do Federal. Recebi esse ano do sócio benemérito da Associação Brasileira de Odontopediatria e o de mérito nacional do Conselho Federal de Odontologia, que é a maior. É esse daqui, a honra ao mérito odontológico. E recentemente, esses dias, eu recebi no Ceará outro prêmio também, a medalha de mérito odontológico. Olha, eu só tenho a agradecer a presença do senhor aqui, um dentista tão visionário. Muito obrigada. Eu que agradeço e quero cumprimentar a senhora, sua mãe, por uma filha tão brilhante. A doutora Maria Rita. A Maria Rita. Ela vai ficar toda. Bom, não tem melhor forma de agradecer um trabalho desse do que com um sorriso, né? Que é nosso cartão de visita, ela sempre me disse isso. Parabéns pelo trabalho do senhor, por essas homenagens todas e muito obrigada por ter participado do Memórias. Eu que agradeço e esse Memórias realmente é um programa que dá uma motivação maior, serve de estímulo, certo? Porque na vida você tem a questão dos estímulos e da motivação para realmente lutar por aquilo que todos nós queremos, uma qualidade de vida melhor para a nossa população. Isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada para você também que ficou com a gente durante todo esse programa. O Memórias volta na semana que vem. Até mais.